sobre os três aspectos espirituais na vida do jovem Samuel e que pode ser aplicado na sua vida hoje. Vamos ler aqui, 18. Mas Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia cada ano uma pequena túnica e a trazia para ele, quando subia juntamente com seu marido para oferecer sacrifício anual. Eli abençoou a Elcana e a sua mãe, dizendo: o Senhor te dê filhos desta mulher, pela petição que ela fez ao Senhor. E eles voltaram para sua casa. Amém? Quero falar hoje sobre Samuel em rápidas palavras, e obrigado pela atenção. Irmãos, eu vou falar só sobre 3 características espirituais que nós evangélicos, nós que protestam a fé, temos que ter. Primeiro, o início de Samuel, a vida de Samuel é um milagre, foi um milagre. Por quê? A Bíblia diz que Ana, a sua mãe, ela não tinha o poder fértil, ela era uma mulher estéril. E diz a Bíblia que ela concebeu à luz um filho que lhe chamara Samuel. Nós vemos na Bíblia Sagrada, vou mencionar 3 mulheres que passaram pelo mesmo problema. A mulher estéril, ela era estipada do povo, ela era chamada mulher amaldiçoada, mulher que não podia dar filhos, ela era escarnada da sociedade. Vemos aqui o primeiro, diz a Bíblia que Raquel, a esposa de Jacó, ela não poderia ter filhos, e diz a Bíblia que Deus o abençoou e ela deu à luz a José, um varão de Deus. Vemos também que Sara, ela não podia dar filhos a Abraão, e diz que nasceu quem? Isaque, um servo de Deus. E vemos também aqui o exemplo de Ana, não podia ter filhos, e vemos o jovem Samuel, que é um milagre de Deus. E eu quero falar uma palavra profética na sua vida. Se mulher estéril não podia dar filho e deu, então o seu problema parece que não vai fluir a solução, mas vai fluir, porque é do impossível que Deus faz o possível. Amém? Irmãos, e vemos aqui que nasce. Só que eu vejo que todas as mulheres estéreis que deram à luz os filhos, diz que todos eles foram homens diferentes. Cadê se a Bíblia fala sobre os irmãos de Samuel? Os irmãos de Samuel eram anônimos, porque Ana teve mais filhos, só que Samuel, ele foi o destaque. Nós vimos que Raquel, a estéril, ela teve vários irmãos, outros filhos, e deram irmãos a José, só que José foi o destaque. Nós vemos que Sara deu à luz a Isaque, teve filhos, só que ele foi o destaque. Eu quero te dizer uma coisa: todos os frutos que nasceram do impossível, todas as crianças que nasceram se tornaram homens de Deus. Não foi um beberrão, não foi um mentiroso, não foi um pecador, foram homens de Deus. Irmãos, Samuel cresceu e diz a palavra de Deus, estou aqui no poder de Deus e no poder do irmão Jardiel, ele vai assinar assim com a mão. Amém? Diz a palavra de Deus que Samuel nasceu, e isso eu quero tratar com vocês hoje. Diz a palavra de Deus que Samuel nasceu, escute-se bem, e diz que ele foi levado aonde? A casa de Eli. Meus queridos, Deus, eu li o livro de Samuel e eu não vi Deus falando assim: Ana, quando Samuel nascer, eu quero que você entregue ele para mim, devolva ele para mim. A Bíblia não fala isso. Irmão, a Bíblia não fala que Deus pediu Samuel. A Bíblia diz que Deus deu Samuel a Ana. Só que a mãe Ana, olha o que ela fez. Ela fez por bem entregá-lo a Deus. Diz que Ana, ela tinha uma sede por filho. Mas quando nasceu Samuel, em vez dela
pegá-lo e colocar na sua casa e passar o resto da sua vida morando com a criança, porque ele cresceu, ficou homem, só que ela devolveu para Deus. Meu querido, mãe, pai, é preciso entregar o seu filho a Deus. Como é que eu entrego? Não é do jeito que está pensando, não. Entregar é levá-lo à casa de Deus. E um assunto sério que eu vou focar hoje a respeito do cuidado do seu filho quando ele criança. Antigamente a família cristã dizia o seguinte: meu filho, vamos, no plural, vamos à igreja. E hoje aqui não existe isso, mas em muitos lugares existe. Meu filho, vai à igreja. Eu vejo que o vamos foi deixado e a mãe fica em casa, o pai fica em casa e a criança vai só. E será que ela vai? Não vai, porque a criança, segundo os cientistas, diz que ela mais aprende com as ações dos pais do que com as palavras dos pais. Então, enquanto Ana levou o filho para a casa de Deus, muitas mães continuaram com os filhos na sua casa. Ei, mãe, leve o seu filho para a casa de Deus, porque eu tenho certeza que quando se crescer ele não vai se desviar. Amém? Meus queridos, mas vemos aqui também que Ana, ela entregou a Deus e ele foi para a casa de Eli. Eli, um sacerdote. Mas só que vemos uma coisa muito importante, que Ana deu, só que Samuel aceitou. Muitas pessoas falam sobre a grande fé de Abraão, que Abraão entregou o seu filho Isaque. Ele foi um homem de fé, o pai da fé. Só que fé também foi a fé de Isaque, que aceitou morrer pela promessa do pai. Muitas pessoas falam, Abraão teve muita fé, e eu falo, e Isaque também. E eu pergunto, qual de vocês que iria aceitar ficar em uma pedra no altar para ser imolado e fechar os olhos e esperar a hora? Poucas pessoas aceitam. E eu quero falar uma coisa: assim como Isaque se entregou para Deus, precisamos nos entregar a Ele também. E diz a palavra de Deus que ele cresceu em um ambiente cristão, diferente de um ambiente cristão, muito longe disso. E, meus queridos, vocês pensam, Samuel foi uma bênção de Deus porque ele cresceu na casa do pastor. Meu querido, se vocês lerem com atenção como era essa casa, como era a casa do pastor, diz a Bíblia que os filhos de Eli, homens que devia dar exemplo, diz que no capítulo 2, versículo 14, diz que eles metiam na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, tudo que o povo entregava para oferta. Os filhos de Eli eram o pior exemplo de filhos ruins e rebeldes. Então Samuel estava se formando em um ambiente de pecado. O pai relaxado e os filhos pecando. Meu querido, eu quero te falar uma coisa. Por que Samuel continuou na graça? Por que Samuel não viu os exemplos? Por que Samuel não aderiu ao pecado do filho de Eli, Ofra e Finéias? Sabe por quê? Porque quando você decide pegar o pé da cruz, adorar a Deus, servir a Ele com sinceridade, não tem filho de Eli, não tem mundo, não tem Babilônia, não tem Egito. Se você é jovem, se você está dando desculpa, eu pequei porque o mundo está assim, eu saí da casa de Deus porque eu sou jovem e o mundo é pesado. Meu querido, para ser crente, a idade não conta. Você é criança, você é jovem, você é adulto, você é ancião. Se você quer servir a Deus, a idade não influi em nada. Vemos aqui a jovem. Ela poderia muito bem estar cantando para o mundo, com o dom que ela tem. Ela poderia muito bem estar cantando para os amigos numa roda de bar. Ela poderia estar muito bem saindo da vida cristã, indo para outro rumo, mas ela se comprometeu a adorar a Deus. Meu querido, idade não influi crente, porque se você é de Deus, você vai para Babilônia, mas você vai continuar sendo Daniel. E ele cresceu. Eu vou aqui encerrar falando que Samuel tinha o quê? Uma maturidade. Ele não se desviava do foco. Eu quero servir a Deus. Minha mãe me entregou e eu vou ser um homem de Deus. Então vemos aqui que Samuel cresceu. E diz que ele foi
quando 14 anos de idade, foi se deitar e ele ouviu a voz de Deus. Vou aqui resumir. Diz a Bíblia que ele ouviu a voz de Deus e Deus falou o seguinte: Samuel, fale para Eli que a sua casa está desordenada e fale que vai vir um grande juízo. Aí a segunda, e eu vou falar a última qualidade de Samuel. Samuel, ele não se desviava. Qualidade 1. Segunda qualidade, Samuel, ele era verdadeiro. Por quê? Porque diz a Bíblia que Deus deu para Samuel um recado. Meu querido, é tão bom a pessoa dar um bom recado para um amigo. É tão bom. Ei, irmão Jardiel, eu tenho um recado para você. Deus mandou te dizer que você vai conquistar isso. Eu vou sorrindo falar isso para ele, porque eu quero bem, irmão Jardiel. Agora, você falar, irmão Jardiel, Deus falou que isso vai acontecer. Vai cair uma desgraça, meu querido. Poucas pessoas falam, porque o nosso caráter de Adão é de falar apenas o que o ego da pessoa quer ouvir. Então Deus fala: Samuel, diz assim, assim, assim. E o recado era pesado. E diz que Samuel, uma criança, falou o seguinte: Eli, Deus está falando que vai vir um grande juízo na sua casa. E a sua casa vai cair porque você não foi um bom pai. E ele deu o recado. Aí eu lembro de João Batista que falou para Herodes: Herodes, eu tenho um recado para você. Você tomou a esposa do seu irmão e ele perdeu a vida. Perdeu, mas ele ganhou a vida eterna. Ei, meu querido, mesmo jovem, temos que falar a verdade. Então, primeiro, Samuel, ele tinha um foco. Segundo, ele era verdadeiro. E para fechar a Bíblia e encerrar, eu quero falar bem que uma coisa: Samuel sabia as suas limitações. Ele foi um sacerdote, só que ele sabia que no sacerdócio ele não tinha o poder de tudo, porque o maior poder é de Deus. E tem muita gente que quando entra no sacerdócio hoje, ele quer passar a mão aqui, quer dominar aqui, quer dominar a casa de Deus. Meu querido, Uzias, quando ele foi rei, diz que Deus deu glória para ele. Uzias, um rei de Deus, ele foi um homem usado por Deus, Deus concedeu o reinado para ele. Mas quando o orgulho subiu, diz que Uzias nem era sacerdote, mas ele queria passar a mão, ele queria oferecer sacrifício para Deus, só que podia o sacerdote. E diz que Uzias ultrapassou os limites com orgulho. Meu querido, faça o seu papel. É cantora, cante. É pregador, pregue. Mas nunca faça o que não é de seu direito. E Samuel, sacerdote de Deus, ele sabia o que fazia e o que não fazia. Amém? Que Deus nos abençoe. Aprenda com Samuel. O meu desejo, claro, é de falar mais. Só que eu vou vir aqui nessa rádio abençoada muitas vezes, porque se ele não me convidar, eu vou me convidar. Se ele não me chamar, eu me chamo. E eu vim aqui para pregar e vou continuar falando sobre Samuel, um jovem de Deus. Porque Samuel, a vida dele é dividida em duas partes. É pequeno tempo, mas eu vou falar aqui. Samuel é dividido em duas partes. Primeiro, as pessoas preferem pregar sobre Samuel jovem. Temos Samuel jovem, que foi uma benção, e temos Samuel adulto, que ele que ungiu Davi, ungiu Saul. Estou falando sobre Samuel jovem, e eu quero falar na próxima programação Samuel adulto, e você vai ver ele ungindo Saul, e ele que desunge Saul. Sabe por quê? Porque ele ungiu Davi, porque ele fazia o que Deus queria e não o que o político queria. Então ele era um homem de Deus, e nós somos homens e mulheres de Deus. Obrigado, eu amei a estrutura. Que coisa chique, irmão, parecendo com a Rádio São Paulo que eu já fui. Que coisa chique, gostei da estrutura, tudo aqui chique. Obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.